Caminhar pelos sentimentos ou pela fé? Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que bom, que privilégio falar com você mais uma vez. Que bom ter você por aqui. Você é novo, você é nova aqui no canal. Não se esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. Deixe também aqui o seu comentário, a sua participação embaixo do vídeo, porque isso é muito importante para o canal. Continuamos aqui estudando os Salmos, já estamos no Salmo de número 77 e hoje nós vamos refletir e aprender mais sobre a relação entre sentimento e fé. Nós aprendemos aqui no Salmo 77, esse salmo que acaba de alguma forma dificultando, no bom sentido, o trabalho de muitos estudiosos, porque eles não sabem muito bem em como encaixar o Salmo 77, em qual perfil, porque, como em todos os salmos são uma grande beleza da palavra de Deus. É como se fosse um grande mar, um grande oceano com muitas ondas, muitas nuances, e muitos salmos tratam de coisas diferentes, tratam de aspectos diferentes da fé, e o Salmo 77 não é diferente. Aqui no Salmo 77 nós vemos um grande movimento de emoções, e o salmista principalmente questiona se Deus realmente está atento ao seu clamor, se Deus realmente está abençoando a sua vida. Nós vamos observar isso um pouco mais adiante. Mas antes, querido irmão, querida irmã, você já deve ter percebido que aqui no canal, nos últimos dias, os vídeos não estão saindo como de costume às 5 horas da manhã. Esse é o meu desejo, eu acredito que é o melhor formato aqui para o canal, mas eu tento também caminhar de acordo com o tempo que tenho. E nessa fase de retorno do seminário, eu tenho que colocar as coisas em ordem também, então o tempo ele acaba ficando um pouco mais remido. Mas graças a Deus, porque tem dado tempo de gravar, eu gosto muito de sentar aqui, fazer esses estudos e compartilhar também esse material, esse estudo com vocês, porque abençoa muito a minha vida e eu espero que abençoe também a vida de vocês. Então estejam em oração pela minha vida, para que eu disponha de mais tempo ainda para dedicar aqui não só ao canal, mas de modo geral a obra do Senhor. O Salmo 77, eu separei ele aqui em 3 partes. Primeiro do verso 1 até o verso 9, o clamor em meio à aflição. O salmista está muito aflito, preocupado sobre tudo que está acontecendo na sua vida. Depois do verso 10 até o verso 15, a segunda parte, acontece uma virada e agora ele começa a se recordar de tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida, na sua história. Isso de alguma forma reanima a sua fé. E a parte final, verso 16 ao verso 20, o poder redentor de Deus. O salmista sabe do poder redentivo de Deus, sabe da majestade, da grandeza do Senhor, e nós vamos perceber como que esse sentimento do salmista está tão próximo da nossa vida, da nossa realidade nos dias de hoje, porque, como sabemos, de fato a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Vamos então à primeira parte, vou colocar aqui o texto em tela. No verso 1, o salmista diz aqui o seguinte: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Então o salmista agora passa essa sensação que está no seu coração de que Deus não está o ouvindo, que Deus simplesmente o abandonou. No verso 9 também ele diz algo semelhante: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então o salmista honestamente expõe diante de Deus a sua incerteza. Ele chega até a duvidar se Deus realmente está o ouvindo, se Deus realmente está direcionando a sua vida. E aqui já vem a pergunta principal do nosso estudo de hoje: caminhar pelo sentimento ou pela fé? Até o momento o salmista está indo ainda por aquilo que ele está sentindo, né? Ele chega a perceber, de acordo com o seu sentimento, que Deus o abandonou. Mas será essa uma verdade? Nós devemos perceber, querido irmão, querida irmã, primeiro aqui, observando do verso 1 até o verso 9, que é legítimo nós derramarmos as nossas angústias diante de Deus, é legítimo nós abrirmos o nosso coração diante de Deus, porque isso faz parte do processo de cura de Deus em nós. Assim como o salmista, nós devemos levar as nossas inquietações diante de Deus, nós devemos colocar tudo em oração diante de Deus, exatamente como nos ensina a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 9, versos 6 a 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o salmista passa por esse processo de primeiro comunicar a Deus, sem reservas, tudo aquilo que está sentindo, comunicar diante de Deus tudo aquilo que passa pelo seu coração, mesmo que no seu coração há dúvida se Deus realmente está o ouvindo, se Deus realmente está atento ao seu clamor. Mas na segunda parte agora, do verso 10 ao verso 15, nós percebemos uma virada. Ele começa a se lembrar das obras do Senhor, mas antes disso ele diz ainda no verso 10: Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Então o salmista, ele atribui a sua dor ao fato de acreditar que Deus não está mais o ouvindo, que Deus não está mais atento às suas orações, e ele até usa essa expressão que é muito comum no Antigo Testamento, a mão direita, né, que representa o poder de Deus, a boa ação de Deus, o bom cuidado de Deus. Então, quando ele diz que a mão direita do Altíssimo não age mais, ele está dizendo que a mão direita de Deus, ou seja, Deus o abandonou, Deus não está mais agindo, trabalhando ao seu favor. E o que o salmista faz então? Acontece uma virada, algo que deve estar permanente na vida de todo o cristão, que é se recordar dos grandes feitos de Deus, não se esquecer daquilo que Deus já fez, não basear a ação de Deus somente no momento presente, não julgar a ação de Deus precipitadamente, baseado somente nos sentimentos de agora, mas se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Por isso ele diz no verso 11 em diante: Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O salmista decide então se lembrar da fidelidade de Deus no seu passado, em toda a sua vida. Isso renova a sua esperança. Aqui nós aprendemos que o salmista ele começa de fato a colocar a sua fé em prática. Querido irmão, querida irmã, quando a nossa fé ela começa a ficar vacilante, nós devemos de novo fortalecer a nossa fé na palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus, meditar nos grandes feitos do Senhor, e faz bem também recordar o quanto nós já fomos abençoados por Deus, porque isso, de certa forma, trabalha a nossa fé, porque nós enxergamos o agir de Deus em toda a nossa história. E será que é agora que Deus vai nos abandonar? É certo que não. Então nós precisamos meditar sobre as obras de Deus, sobre tudo aquilo que Deus fez já na nossa vida. Lamentações capítulo 3, verso 21 e 23, está escrito o seguinte: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então nós devemos sempre nos recordar das maravilhas, do cuidado de Deus em toda a nossa história. E agora na parte final, o salmista reconhece na sua vida o poder redentor de Deus. Por exemplo, aqui no verso 19, ele diz o seguinte: A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Então perceba que agora ele faz aqui menções ao mar, à libertação do povo de Israel. Ele faz essa menção do agir soberano de Deus sobre toda a criação, Deus agindo com a sua mão forte para libertar o seu povo. Aqui sim o salmista coloca a sua fé em prática. Ele não age mais de acordo com seus sentimentos, mas ele procura agir de acordo com a sua fé. E nós compreendemos aqui que mesmo quando nós não entendemos os caminhos de Deus, quando nós não entendemos o proceder, o agir de Deus sobre nós, mesmo assim nós devemos confiar no agir de Deus, porque Deus, ele tem o melhor para nós, e assim nós devemos confiar. Nós devemos confiar que quando Deus conduz a nossa vida, Ele a conduz com segurança, e nós devemos confiar assim, nós devemos avançar dessa forma. Deus guiou o povo de Israel pelo deserto e continua dirigindo a vida daqueles que confiam nele até os dias de hoje. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6 está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Querido irmão, querida irmã, a nossa fé
ela não pode ser baseada em sentimentos, no achismo, naquilo que nós estamos passando agora, mas sim na afirmação da palavra de Deus, assim como diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé, ela não pode ser baseada em sentimentos, mas sim na certeza de que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus cuidador, por isso trabalhe a sua confiança em Deus. Por mais que por algum momento você ore e pareça que Deus esteja distante, por mais que você esteja orando e pareça que Deus não está ouvindo as suas orações, mesmo assim, continue caminhando pela fé. Exercite a sua mente e o seu coração naquilo que a palavra de Deus diz e traz como promessa de verdade. E a palavra de Deus nos confirma que Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Ainda Provérbios capítulo 3, verso 5 está escrito: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento, ou seja, confie apenas na direção de Deus. Querido irmão, querida irmã, o que aflige o seu coração hoje? O que preocupa o seu coração? Você tem orado e parece que Deus não tem respondido? Você tem orado e parece que Deus está distante? Continue crendo, continue orando, continue confiando no Senhor. Eu vou ficando por aqui, permitindo o Senhor, eu retorno mais uma vez amanhã com o nosso Devocional Kairos, agora o Salmo de número 78. Eu peço a você para que você compartilhe esse vídeo, para que você envie para mais pessoas, a fim de que mais pessoas sejam abençoadas e venham fazer parte dessa que é também uma comunidade de fé. E aqui nós compartilhamos e aprendemos juntos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Devocional Kairos. Até lá.